Fala família, Rodolfo Alqueta aqui, professor e guia na mentoria Irmãos Polícia, idealizado deste canal, Lei Seca em áudio, que tem o intuito aí de te ajudar na preparação para concursos públicos. Peço que você se inscreva imediatamente neste canal aí e se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, me siga nas redes sociais, @Rodolfo Alqueta. Agora com você, a Lei Seca em áudio, na íntegra. Lei 11.340 de 2006. Parte 2. Título 4. Dos procedimentos. Capítulo I. Disposições gerais. Artigo 13º. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se as normas dos Códigos de Processo Penal e de Processo Civil, bem como da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, que não conflitem com o estabelecido nesta lei. Artigo 14º. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal, nos territórios e pelos estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. Os atos processuais poderão ser realizados em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 14º-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluído pela Lei nº 13.894, de 2019. Parágrafo 1º. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens, incluído pela Lei nº 13.894, de 2019. Parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver, incluído pela Lei nº 13.894, de 2019. Artigo 15º. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta lei, o juizado. Inciso 1º. Do seu domicílio ou de sua residência. Inciso 2º. Do lugar do fato em que se baseou a demanda. Inciso 3º. Do domicílio do agressor. Artigo 16º. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Vide ação direta de inconstitucionalidade 7267. Artigo 17º. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Artigo 17º-A. O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluído pela Lei nº 14.857, de 2024. Parágrafo único. O sigilo referido no caput deste artigo não abrange o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo, incluído pela Lei nº 14.857, de 2024. Capítulo 2º. Das medidas protetivas de urgência. Seção I. Disposições gerais. Artigo 18º. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas. Inciso 1º. Conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Inciso 2º. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. Redação dada pela Lei nº 13.894, de 2019. Inciso 3º. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Inciso 4º. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor.
incluído pela Lei nº 13.880, de 2019. Artigo 19º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 4º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023. Parágrafo 5º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023. Parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023. Artigo 20º. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como decretá-la novamente, se sobrevierem razões que a justifiquem. Artigo 21º. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Seção 2ª. Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Artigo 22º. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Inciso 1º. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 2º. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Inciso 3º. Proibição de determinadas condutas, entre as quais: alínea A. Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Alínea B. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Alínea C. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Inciso 4º. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Inciso 5º. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Inciso 6º. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020. Inciso 7º. Acompanhamento psicossocial do agressor,
por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação do inciso 1º, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e nos incisos do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. Parágrafo 4º. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos parágrafos 5º e 6º do artigo 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Seção 3ª. Das medidas protetivas de urgência à ofendida. Artigo 23º. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. Inciso 1º. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Inciso 2º. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor. Inciso 3º. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Inciso 4º. Determinar a separação de corpos. Inciso 5º. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Incluído pela Lei nº 13.882, de 2019. Inciso 6º. Conceder à ofendida auxílio aluguel, com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por período não superior a 6 meses. Incluído pela Lei nº 14.674, de 2023. Artigo 24º. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras. Inciso 1º. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Inciso 2º. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Inciso 3º. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Inciso 4º. Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2º e 3º deste artigo. Seção 4ª. Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Artigo 24º-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024. Parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018.
Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis, incluído pela Lei nº 13.641, de 2018. Capítulo 3º. Da atuação do Ministério Público. Artigo 25º. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 26º. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário. Inciso 1º. Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. Inciso 2º. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Inciso 3º. Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Capítulo 4º. Da assistência judiciária. Artigo 27º. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19º desta lei. Artigo 28º. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Título V. Da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 29º. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Artigo 30º. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. Artigo 31º. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 32º. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Título VI. Disposições transitórias. Artigo 33º. Enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão as competências civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do título 4º desta lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no caput. Título VII. Disposições finais. Artigo 34º. A instituição dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária. Artigo 35º. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências. Inciso 1º. Centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 2º. Casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 3º. Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 4º.
programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Inciso 5º, centros de educação e de reabilitação para os agressores. Artigo 36º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta lei. Artigo 37º, a defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil. Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. Artigo 38º. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativo às mulheres. Parágrafo único. As secretarias de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. Artigo 38º-A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso instantâneo do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Artigo 39º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta lei. Artigo 40º. As obrigações previstas nesta lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 40º-A. Esta lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Artigo 41º. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Artigo 46º. Esta lei entra em vigor 45 dias após sua publicação. Qual lei você precisa em áudio? Envie seu pedido no comentário. Não se esqueça. Curta esse vídeo e se inscreva no canal.